Olá, povo de Deus, Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema em específico que está aí citado, supracitado, que é jovens obreiros para o tempo do fim. Nesses dias me peguei refletindo, sobre esse tema. Eu acho que é de suma importância nós falarmos um pouco sobre a urgência de novos obreiros, obreiros comprometidos com o reino, obreiros comprometidos com a palavra de Deus. Haja vista que em Lucas, no capítulo 10, versículo 2, dizia-lhes, está escrito assim: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. É muito importante, porque quando nós falamos de obreiro, hoje, nos dias atuais que nós estamos vivendo, há uma urgência enorme de capacitação, ou seja, de obreiros capacitados, não só vocacionados, mas também capacitados para a obra do Senhor. Nesse tempo do fim, haverá uma necessidade de obreiros muito grande, muito maior do que nos dias que antecederam, ou seja, da igreja do primeiro século, a igreja de Paulo, a igreja de Pedro, a igreja de João. Esses dias nós estamos vendo um dia de muito conflito. Eu sei que todos estão sabendo e acompanhando essa guerra que está acontecendo no leste da Europa, na Ucrânia, ou seja, a Rússia, na Ucrânia. Nós vemos uma outra coisa importante quando nós olhamos principalmente para os dias atuais. Eu fico observando que Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele não fez. Ele, na verdade, capacitou homens e mulheres para que pudessem estar envolvidos com a obra dele, com o reino dele. O que é um obreiro? É uma pessoa que é envolvida com a obra de Deus. Jesus recomendou para que orássemos por mais obreiros, visto que a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Como eu disse, Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas ele preferiu depender de obreiros. Então, a obra de Deus depende de obreiros. Como nós sabemos, Deus poderia também não somente trabalhar sozinhos, mas Ele decidiu convocar-nos para envolvermos na sua obra, pelo que somos chamados de obreiros. Uma outra coisa interessante, quando nós estamos falando sobre obreiros, um jovem, principalmente aos jovens, ele precisa se preparar para ser um obreiro, conhecendo primeiro a palavra de Deus. Agora, para conhecer a Bíblia, é preciso lê-la. O jovem deve ler a Bíblia diariamente. Assim como o corpo alimenta todos os dias, nós precisamos alimentar o corpo todos os dias. De igual maneira, deve-se alimentar a alma a cada dia, a fim de manter-se efetivamente nutrido. Um dia desse eu estava pregando na nossa sede aqui, e eu disse o seguinte, eu falei assim: olha, Deus criou tudo com propósitos específicos. E é interessante quando nós falamos que Deus criou tudo com propósito específico, que Ele criou a boca, serve para alimentar o corpo. É óbvio. O ouvido para alimentar o espírito, Romanos capítulo 10, versículo 17. E os olhos que alimentam a alma. Então tudo Deus criou com um propósito específico. Por que há, por exemplo, uma confusão, um conflito muito grande nessas áreas? Porque, primeiro, para mim conhecer a Bíblia, eu preciso lê-la, e eu leio com os olhos. Para mim meditação, a palavra meditação é a ruminação da alma. Revelação é uma outra coisa, diferente de meditação. E é claro que nós nunca devemos usar uma outra coisa, chamada de especulação, que eu nem coloco o nome de ferramenta. Nós nunca devemos ser especuladores da Bíblia Sagrada. Mas uma vez que eu leio a Bíblia Sagrada,
Eu deixo essas mensagens para aqueles que estão iniciando a sua carreira na fé. E Paulo falou que além de ser combate, é carreira, porque ele fala, combati o bom combate e acabei a carreira. Nós precisamos ler e alimentar a nossa alma e o nosso espírito da palavra para que possamos estar totalmente nutrido. Como que eu vou, por exemplo, atender o rebanho de Cristo, atender a igreja do Senhor, se eu estou faminto? Observemos que ao ler a Bíblia, por exemplo, o jovem deve fazer anotações. Grandes homens de Deus praticaram por toda a vida o hábito de fazer anotações. Disso resultou que hoje nós temos excelentes Bíblias, né? Parece que em 2014 nós já tínhamos mais de... Eu acho que citar aqui agora... Eu sei que versões bíblicas... Versões, eu estou usando versões porque a sinomínia, ou seja, Bíblias com diferentes vocábulos, né? Já era um número de mais de 14 ou 15, se não me falha a memória agora, que já estavam aí. E com isso, nós devemos até ter mais de uma Bíblia, porque eu faço isso, para a gente fazer pesquisas, para a gente fazer investigações. Então, observemos que, ao ler a Bíblia, o jovem precisa fazer anotações. Grandes homens de Deus praticaram por toda a vida esse hábito, fazer anotações. E disso resultou, por exemplo, que nós conhecemos um dos maiores evangelistas do século, que foi Billy Graham. Mas observe o tempo que aquele homem passou imergindo, buscando, anotando, compilando, etc, etc. O que nós precisamos fazer? Se nós temos hoje, por exemplo, excelentes Bíblias também com anotações, e nós temos uma variedade, hoje eu não vou falar dela, quem sabe um dia desse eu venho para falar sobre as diferentes Bíblias de anotações que nós temos, né? Bíblias que tem o rodapé preenchido, e eu gosto muito da Bíblia que é... Eu gosto da plenitude, e por que não dizer também a pentecostal, de estudo, né? King James, que é muito boa também. Enfim, não vou hoje citar aqui uma variante de Bíblias com anotações, Bíblia de estudo, que é muito importante. Então, nós precisamos dizer para os jovens, olha, fique à vontade para anotar o que Deus falar para você durante a leitura. Fazer anotações pode ajudar, por exemplo, a ampliar o seu entendimento sobre aquele versículo. Não hesite em sublinhar, escrever nas margens ou circular palavras que sejam importantes para você. Faça isso. Você possui alguma Bíblia com anotações? Então, para conhecer a Bíblia, repito, é indispensável meditar nela. É indispensável. Uma outra coisa interessante é que, olha só o que é que Deus recomendou para Josué. Vamos ver uma prática que Deus recomendou para Josué? Está escrito no capítulo 1, versículo 8 assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8. Então, você que é jovem, você que está ingressando nessa carreira que eu estou dizendo, nesse combate santo, nesse bom combate, você precisa fazer anotações. Quando você ficar detido num texto bíblico ali, ficar cativo naquele texto bíblico, é porque Deus quer trazer alguma coisa, quer comunicar ao teu espírito, quer revelar para você. Deixa eu já abrir um parênteses aqui para explicar o que é revelação. Revelação é a capacidade do Espírito de Deus em comunicar a nós, ao nosso espírito, aquilo que não foi comunicado a outras pessoas. Haja visto que quando eu recebo uma revelação, é alguma coisa que eu li, que não entendi a priori, mas de repente há um insight, há uma luz dentro, e Deus começa a falar comigo desse assunto que não comunicou para nenhum outro que escreveu outros compêndios. E às vezes Deus quer falar comigo. Isso é revelação.
Então é a capacidade do Espírito de Deus de comunicar ao meu espírito aquilo que nós às vezes não encontramos em enciclopédias. A grosso modo era como se eu dissesse assim: revelação é aquilo que Deus revela agora e eu tomo posse amanhã. Simplesmente isso. Claro que nós vivemos limitado ao tempo, e Deus não vive no tempo, Deus vive na eternidade. É só para citar. Então, somente quando nós meditamos na palavra de Deus, é que começamos a vislumbrar a profundidade admirável do texto bíblico, e então nossa vida começa a ter um novo sentido. Para conhecer a Bíblia, além de lê-la e meditar no que se lê, é preciso estudá-la. Parêntese. Qual é o ambiente de estudo seu da Bíblia Sagrada? Onde você estuda? É um local propício? É um local de silêncio ou é um local que tem muito barulho? Para estudar a Bíblia, nós precisamos de um local propício também para estudá-la. Porque você não consegue captar sua mente, por mais fotográfica que ela seja, ela não consegue. Ainda mais tem pessoas que têm dificuldades, por exemplo, de armazenar, de decorar, de inserir na sua mente, inculcar. Porque tem pessoas que têm mais dificuldade. Eu sempre digo que é bom as repetições, porque as repetições é que traz as memorizações. Se você é uma pessoa que às vezes lê um texto só e acha que naquele momento você já consegue, tem pessoas que conseguem fazer isso, mas nem todo mundo. Então, eu sempre estou dizendo, se você leu e não entendeu, leia novamente. Leia 1, 2, 3, 4, 5, o tempo que for necessário. Leia a palavra de Deus, até que você decore. Quando a gente fala de cor, nós estamos falando de coração, ou seja, você deixa entrar dentro do seu coração. Então, para conhecer a Bíblia, além de meditá-la, nós precisamos também de estudar a Bíblia. A conhecida autora e pregadora cristã, Joyce Meyer, disse o seguinte: estudar a palavra de Deus deve ser uma das prioridades de sua vida. A tarefa de estudar a Bíblia exige tempo, determinação, paciência, piedade, temor, fé e esperança. Muitos crentes encontram tempo para tudo, menos para estudar a Bíblia. São capazes de ficar horas a fio diante do computador ou de um aparelho de TV, mas não possuem motivação suficiente para dedicar meia hora do seu tempo ao estudo da palavra. Logo, se você diz que não tem tempo ou não procurou inclinar-se ou administrar o seu tempo para estudar a Bíblia Sagrada, você vai ser uma pessoa que não vai ter o alimento nem para você e nem para outra pessoa. Então, é preciso administrar o tempo. Uma vez que você dedica ao estudo da palavra, pode ter certeza que você vai ficar rico, enriquecido e vai enriquecer outras pessoas. É falso declarar que estudar a Bíblia é algo simples e fácil. Mas é verdadeiro afirmar que o seu resultado é simplesmente maravilhoso e permanente. Como escreveu William MacDonald, não existe nenhuma maneira fácil de estudar a palavra de Deus. São necessárias disciplinas e perseverança. O estudo da Bíblia é sempre uma questão de motivação. Geralmente na vida encontramos tempo para fazer o que realmente desejamos fazer. Se virmos o valor da palavra de Deus, sem dúvida iremos desejar estudá-la, mas para vermos o seu valor, precisaremos olhar através dos olhos da fé. Caso contrário, um jogo de futebol ou um programa de televisão, e o que tem de coisa aí para entreter, o que tem de coisas hoje na internet para distrair, o que tem de coisas aí para fazer com que você viva uma vida de procrastinação, sempre deixando para o outro dia. Hoje eu não tive tempo, eu estou sem tempo, e arruma tanta desculpa. Nós estamos vendo que hoje é um número grande de pessoas que estão vivendo em procrastinação, justamente por não conseguir atribuir, administrar,
bem o seu tempo. Então a fé, ela nos capacita a ver o valor eterno das Escrituras, em contraste com o valor transitório e olvidável do resultado de um jogador de futebol. Eu vejo uma perca de tempo, embora muitos gostam e seguem os seus times, né? Mas são tempos que você jamais conseguirá trazê-lo de volta, porque o tempo passa rápido. Um jovem que se prepara para ser obreiro, ele precisa conhecer os métodos de Deus. Quais são os métodos? O pleno conhecimento significa alcançar uma compreensão de sua pessoa, de seus atributos, da sua palavra, de sua vontade, de seus propósitos e também de seus métodos, etc. Desejo me referir a 3 métodos comumente usados por Deus no que tange ao sagrado ministério. Vamos lá. Número 1. Deus escolhe aqueles que serão obreiros. Isso vem desde os profetas do Antigo Testamento e prossegue ao longo da Nova Aliança. Homens não têm autoridade de escolher obreiros, pois a Bíblia declara que o Senhor mesmo os dá à sua igreja. Então vejamos. Diz assim em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, aquele que indica o caminho. O profeta é aquele que fala toda a verdade de Deus ao povo. Outros para evangelistas, um ministério que precisa hoje estar em evidência. Outros para pastores, aquele que apacenta as ovelhas, que leva as ovelhas à pastagem, que conhece o estado das ovelhas, etc. E doutores e mestres. Observamos que, quando eu estou falando de doutores e mestres, estou falando vindo de Deus. É claro que com a inclinação de estudar, a gente precisa estudar. Porque tem coisas que você só vai entendendo estudando, não tem como. Né? Ou Deus revela para você, ou então você estuda. Como muitos acham que Deus está sempre em liquidação revelando, e não é bem assim, nós precisamos estudar. Segundo, esse é o primeiro método. É o próprio Deus que dá o ministério de Cristo, que nós estamos falando aqui dos 5 que eu acabei de citar. Deus chama e vocaciona os que Ele escolheu para serem obreiros. Cada pessoa chamada tem a responsabilidade de adestrar-se para a batalha do ministério. No entanto, a responsabilidade da escolha é privativa de Deus. Terceiro, Deus oferece as oportunidades certas aos que Ele vocacionou e chamou para obreiros. Um jovem se prepara para ser obreiro conhecendo os segredos da obra de Deus. A história da multiplicação de pães e peixes, narrada nos 4 evangelhos, nos oferece lições sobre alguns desses segredos. O primeiro segredo é este. A obra de Deus envolve 4 grupos de pessoas, a saber, a Trindade Divina, os discípulos, a multidão e os futuros, obreiros. O segundo segredo é esse, da obra de Deus, que pode ser expresso da seguinte maneira: os futuros obreiros têm que preencher 5 requisitos. Número 1, deve estar onde Jesus está, assim como aquele jovem que tinha os pães e peixes que eu acabei de citar. Número 2, deve estar perto dos demais obreiros, pois o relato bíblico dá a entender que facilmente digo, o jovem foi identificado por André. Número 3, deve ter alguma coisa para apresentar a Jesus. Aí temos uma lição subjacente. Jovem, não use tudo o que você tem, pois amanhã o Senhor poderá precisar de uma parte para fazer dela a matéria-prima de um milagre. Número 4, deve esperar o momento certo de serem identificados. Número 5, deve manter-se humilde, sem desejo de qualquer projeção. Os que assim procedem terminam fazendo história. O terceiro segredo da obra de Deus é o seguinte: procure deixar marcas na história, como aquele jovem que deixou pelo menos 5. Número 1, a marca da humildade. Quem sabe o nome daquele jovem? Número 2, a marca da submissão. Ele deu tudo o que tinha para Jesus. Número 3, a marca da prontidão.
ele deu tudo imediatamente. Número 4, a marca da utilidade. Número 5, a marca da provisão. A marca da submissão, ele deu tudo que tinha para Jesus. A marca da prontidão, ele deu tudo imediatamente. A marca da utilidade, ele apresentou algo útil. A marca da provisão, ele disponibilizou algo que alimenta. Nesse tempo especial da igreja do Senhor na terra, quando se avizinha o arrebatamento e a vinda de Cristo, precisam-se de jovens obreiros, devidamente qualificados, pois a obra que lhe está destinada é sublime e precisa ser feita com excelência. Que Deus levante uma geração de jovens obreiros que em tudo possam agradar o Senhor e faça com que o reino de Deus cresça e se multiplique dentro da completa direção da vontade do Senhor Jesus. Eu termino com uma oração rogando a Deus que nesse tempo do fim, que Deus levante homens e mulheres ávidos, convictos, submissos ao Senhor, com essa inclinação espiritual de conhecer a Escritura Sagrada, para dela falar às nações que estão famintas. Nós estamos vendo um número crescente de países latino-americanos que estão vivendo em fel e amargura. Quando nós observamos que está carente hoje de obreiros vocacionados, piedosos, que temam a Deus, que tenham essa inclinação espiritual, que tenham convicção nos momentos mais difíceis da sua vida pregressa, mas também espiritual. Eu oro nesse instante para que Deus abra todas as portas e que abençoe a sua vida com toda sorte de bênção. E se você é um chamado, dedique. Se você tem uma chamada específica para o sagrado ministério, não volte atrás. Prossiga para o alvo. Vá em frente, porque o Senhor te chamou para esse brilhante ministério. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor, e rogo as tuas bênçãos para todos aqueles e aquelas que se dedicam ao sagrado ministério, que se dedicam à tua palavra, que o teu bom Espírito possa iluminar, possa revelar, possa falar, e que nós possamos, meu Deus, aurir da tua palavra aquilo que dela está escrito, para que possamos crescer na tua graça, no teu conhecimento, e levar essa palavra aos carentes, aos famintos, aqueles que estão em conflitos, aqueles que estão em batalhas espirituais, aqueles que estão vivendo, meu Deus, em fel e amargura, principalmente em outras nações. Que o Senhor desperte essa geração de jovens piedosos, chamados, vocacionados para pregar a tua palavra. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus.